Bom dia, queridos. A paz de Cristo Jesus seja mesmo bússola condutora dos nossos passos neste dia. Tenho insistido bastante nos dias atuais e falando dos simbolismos e das representações, das figuras, das imagens, das realidades, dos acontecimentos, das narrativas, até mesmo da vida de pessoas que viveram muito, mas muito antes de Jesus e que em cuja vida, em cuja realidade, em cuja imagem experimentaram realidades ou praticaram coisas que podem ser traduzidas como verdades espirituais. Por exemplo, não há neste mundo ocidental, ao menos, quem não conheça a história de Caim e Abel. Sabemos que, dentre outros filhos, Adão e Eva tiveram Caim e Abel. E sabemos que, em dado momento, eles que houveram sido educados como apresentar-se diante de Deus mediante um sacrifício que o próprio Deus, em primeiro lugar, realizou, cobrindo Adão e Eva com o sangue e a pele de um animal inocente, representando Jesus. Eles um dia, Caim e Abel, apresentaram-se diante de Deus também, apresentaram-se. Abel trouxe um cordeiro, um animal morto, imolado e sacrificado, e Deus agradou-se do que ele fez, porque ele fez algo que não lhe custou nada, apresentou diante de Deus um inocente sacrificado, e isso era uma representação do que Deus faria através do seu filho. Já Caim, que era um homem do campo, da terra, da lida, do chão, apresentou diante de Deus os frutos do seu trabalho. Colheu frutas, enfim, legumes, algumas coisas assim que ele houvera plantado, que ele houvera adubado, que ele houvera regado, e apresentou-se diante de Deus, e Deus não se agradou daquela oferta. Pelo que Caim irou-se sobre modo e veio a matar o seu irmão. Bem, na verdade, posteriormente, o texto bíblico declara que Caim afastou-se da presença de Deus e da família, casou-se com outras pessoas, provavelmente irmãos dele que já tinham nascido, primos, enfim, porque não há um tempo ali relatado, e ele deu origem a civilizações que produziram música, que produziram armas, que produziram casas, que produziram a cultura. O texto ali fala tudo isso. Então, a que conclusão chegamos? Que em Abel nós podemos enxergar o pai daqueles que creem pela fé. Embora ele tenha sido morto e não tenha deixado descendência, mas ele também pode ser entendido como um pai daqueles que creem pela fé, que pela fé apresentam diante de Deus aquilo que Deus lhes ensinou a apresentar. Porque o que vale diante de Deus é o caminho que Deus estabeleceu para que nós nos apresentemos diante dele, não as obras das nossas mãos. Por outro lado, também entendemos Caim como o pai da religião humana, dos esforços humanos em tentar agradar a Deus de modo pagão, de modo inadvertido, de modo destituído de fé. Também Caim pode ser entendido como o pai das civilizações, o pai das construções, o pai dos instrumentos, o pai dos instrumentos de guerra, instrumentos musicais, de modo geral. Não que eu esteja falando que toda música ou toda construção seja má, mas nasce em Caim. Ele é o pai da cultura humana, conforme a cultura humana se tornou depois de caída. Agora, o grave erro de Caim foi tentar estabelecer um vínculo com Deus mediante as forças da sua mão. E ele se desagradou também de Deus, porque ele, como que colocando diante da face de Deus o seu sacrifício, disse: aceite como eu trouxe. Isso é a religiosidade. A religiosidade é toda e qualquer realidade que eu realizo fora de mim, no intuito de barganhar, no intuito de convencer, no intuito de seduzir a Deus, no intuito de dizer a Deus: eu posso por mim mesmo ser agradável diante de ti. Eu posso, pelos esforços da minha mão,
estabelecer um vínculo contigo, eu posso me justificar por mim mesmo. Se fosse assim, queridos, Jesus não teria vindo. O grande problema de muitos de nós, inclusive cristãos, é não compreender esse princípio do Evangelho. Então continuam a fazer sacrifícios, a fazer oferendas, a fazer campanhas, a fazer barganhas e a fazer toda sorte de coisa, como querendo que pontuar nos céus. Colocar-se numa condição melhor nas estatísticas celestes. Olha, hoje ele fez isso, hoje ele fez aquilo. Continuamos trazendo os nossos cestos de frutos diante de Deus e dizendo: aceite se quiser. É assim que o é. Quem estabelece o princípio da relação sou eu. Não, queridos. Não há nada mais pagão e maligno do que isso. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim sendo, que nós entendamos que os nossos esforços, os nossos sacrifícios, as nossas oferendas, as nossas campanhas, seja lá o que for que tenhamos produzido, jamais bastarão para estabelecer vínculo entre nós e o Criador. Ele estabeleceu o caminho de regresso. O simbolismo da cruz é justamente isso. É Deus se estabelecendo numa relação conosco e apresentando-nos um padrão de relação social com o nosso irmão, de nós com o nosso irmão. Então, ainda que você esteja apresentando ou realizando alguma coisa diante de Deus, que de fato esteja alinhado com o Espírito de Jesus, saiba que primeiro isso procedeu do Pai, que depois te concedeu como dom fazer e gerou um fruto em ti. Não é a nossa religião, não é a nossa placa, não é a nossa teologia, não é a nossa titularidade, o nosso ministério, o nosso conhecimento, não é a minha ação, não é a obra das minhas mãos que eu cavei ou reguei, que me tornam agradável diante de Deus. Mas é o que Jesus Cristo fez na cruz. Que nós sejamos esses Abéis da vida, que pela fé conseguem se apresentar diante de Deus de mãos vazias no que diz respeito a realizar alguma coisa, mas com o coração cheio e grato por tudo aquilo que o Senhor já realizou por nós. É só isso. O que vai além disso vem do maligno. Se qualquer um ou qualquer pessoa, tenha ele qualquer título que seja ele papa, bispo, apóstolo, pastor, padre, seja lá quem for, disser a você que para que você seja reintegrado à presença de Deus, há um sacrifício a fazer, essa pessoa mente, desaforadamente mente, constantemente. Graça, paz e bem estejam sobre vocês.